Olá, iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre aquela passagem que mostra um homem que expulsa demônios, ou um demônio de uma pessoa. Só que esse homem que expulsa o demônio, ele não está entre os 12 discípulos. E João diz que os discípulos proibiram, porque não está com eles, não está entre os discípulos. Ele não pertence ao grupo dos discípulos. Eu vou ler a passagem para a gente analisar. Lucas 9:49 diz, aí aqui tem o título, quem não é contra nós é por nós. Diz aqui, e respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Agora, a mesma passagem atestada em Marcos, agora em Marcos 9:38, que já é um pouco maior e explica melhor, diz, e João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Atestado em Marcos 9, do versículo 38 ao 41. Aí temos aqui a seguinte observação. Nós temos essa atestação em Lucas capítulo 9 e em Marcos capítulo 9. Se referindo aos quatro evangelhos, nós só temos essa atestação dessa passagem em Lucas e em Marcos. Nesse caso, nós não temos em João e também não temos em Mateus. Só em Lucas e em Marcos. Na narrativa, na sequência dos livros que foram escritos, o qual foi escrito o primeiro
nesse caso foi Marcos. E Marcos explica melhor que Lucas. Então, Lucas, o autor de Lucas, nesse caso, ele explica pouco e talvez ele é como se ele tivesse copiado de Marcos, só que copiou resumidamente, né, Marcos. Aí por quê, né? Por que ele fez isso? Aí isso não importa muito. Só que nós temos duas atestações, né, em relação a essa passagem. Bem, vamos ver na box. Vendo agora na Bíblia Original Codex. Na Bíblia Original Codex, não temos em Lucas, só temos em Marcos. O professor ele achou melhor analisar a perícope em Marcos, né? Até porque também em Lucas é falado, como eu disse, muito pouco, né? E aqui ele fala, eu vou ler aqui. Disse João, mestre, hoje nós vimos um outro homem possesso com espíritos malignos e, embora nós não conseguimos expulsar por termos medo, um homem conseguiu. E ele foi até o possesso e o expulsou em seu nome. Nós vimos isso e fomos lá impedir, porque ele, não sendo um discípulo como nós, não tem essa autorização. Então aqui, né, dá a impressão dos discípulos ter ficado não somente por não pertencer aos discípulos, não fazer parte do grupo, dá a ideia de um pouco de inveja, algo assim, um pouco de constrangimento por como é que pode, né? Ele nem faz parte da gente e ele conseguiu, né? Nem faz parte do nosso grupo e conseguiu. E nós que somos os autênticos discípulos de Cristo, não conseguimos. Então, dá a ideia disso. O mestre respondeu, abre aspas, vocês erraram. Não impeçam mais. Não há como um homem fazer o bem em meu nome e depois falar mal de mim. Logo depois, ou o homem... Desculpa, eu errei aqui no tempo aqui do texto. Não há como um homem fazer o bem em meu nome e depois falar mal de mim. Logo depois, ou o homem é do bem ao nosso favor, ou é do mal contra nós. Não existe aqui, portanto, grupos diferentes de discípulos, mas sim pessoas que acreditavam em Jesus e faziam o bem em seu nome. Qual é o importante de analisar essa questão aqui? É porque alguns religiosos usam essa passagem para explicar essas divisões desgraçadas, né, que temos hoje. CCB, Assembleia de Deus, Adventista, Igreja Católica. Quer dizer, não, a Igreja Católica nem fala sobre isso, nem perde tempo com isso, mas
Isso é mais com a filha, a igreja evangélica. Igreja quadrangular e por aí vai. Olha, Jesus aprovou grupos diferentes. Porque o que importa, aí o pastor diz, o que importa é que está usando o nome de Jesus em prol do reino, em prol do céu, em prol do reino, em prol do bem. Então, Jesus autorizou um grupo diferente, desde que use o seu nome e faça o bem como nós fazemos. Então, Jesus autorizou outros tipos de grupos. Aí eles parafaseiam outros tipos de igreja. Só que aqui está explicando, né? Como diz aqui na Bíblia Original Códice, o que diz? Cadê aqui? Diz: não existe aqui, portanto, grupos diferentes de discípulos, mas sim pessoas que acreditavam em Jesus e faziam o bem em seu nome. Então, aqui não mostra um grupo diferente. O que mostra aqui é o seguinte, que qualquer um que é do bem e usar o nome de Jesus, ele terá êxodo, terá sucesso. Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte do todo. Ele faz parte da eclésia. Fazer parte da eclésia não é você adotar um grupo e somente quem estiver nesse grupo está salvo. Não existe isso. Fazer parte da eclésia é todo aquele que é uma consciência do bem. Né? Uma consciência do bem. Né? Aí que entra essa questão aí. Né? Então é importante entender isso para não entrar no contexto de um ensino errôneo. Não devemos fazer isso. Isso é importante enfatizar. Né? É crucial enfatizar isso. Tá? Esse é o primeiro vídeo e vou fazer mais uns 3 relacionados a esse tema, que eu vou fazer análise nos originais no texto grego e trazer alguns complementos a mais em relação a esse texto. Abraço e tchau, tchau.